Olá, o meu nome é Simone Paulino e você está no módulo Quem Conta um Conto. Essa é a nossa 14ª aula e última, né? E eu vou falar, né, sobre o que vem depois do fim. Até por isso que a nossa última aula tinha uma interrogação no final. É o fim? Porque, enfim, tem o depois do fim. E aí é o trabalho solitário e árduo do escritor. O Ernest Hemingway, ele costumava dizer que a primeira versão de qualquer coisa é uma M. Não vou falar palavrão aqui. Mas ele tem razão, tá? Já o Stephen King, ele costuma dizer que existe uma equação, que a segunda versão de um texto é a primeira versão menos 10%. E por que eu estou falando de primeira versão, segunda versão? Porque a primeira versão do seu texto não é o seu texto. Lamento lhe informar. A primeira coisa que eu indico a vocês, depois que vocês terminarem de escrever o conto, deixe ele descansar. Igual uma massa mesmo de bolo. Massa de bolo descansa? Não sei. Eu não sei cozinhar, gente, mas massa de pizza descansa. Tá, então vamos usar o exemplo da massa de pizza. Deixa descansar, tá bom? Deixa descansar pelo menos 3 dias, talvez uma semana, tá? Mas não se esqueça do texto. Deixa ele descansar, se afasta um pouco dele. Depois que você tem esse distanciamento do texto, o que você vai fazer? Você vai ler o texto de novo. E aí você vai fazer uma revisão desse texto. Você vai ver, aí que você vai conseguir fazer a parte de ver se tem palavras repetidas, ver se tem adjetivos demais, se estão sobrando, ver se tem advérbios demais, ver se tem lacunas também. O ideal é que você também faça uma leitura em voz alta, principalmente da parte dos diálogos, para saber se você conseguiu dar o tom correto, né, às suas personagens. Então, isso daí são coisas que são feitas após o texto. Quantas vezes eu devo revisar? Uma revisão basta? Não. Uma revisão não basta. Eu indico pelo menos 3 revisões do texto, tá? Mas tem gente que indica que sejam pelo menos 7. Enfim, vocês escolhem. Mas o ideal é que não seja feita apenas uma revisão, tá? Depois do final, existe trabalho, tá? O texto, ele não está finalizado quando você bota o ponto final. Ele vai estar finalizado só depois dele ser trabalhado, dele ser lapidado, tá? A primeira versão nunca vai ser o seu texto. O seu texto, ele vai ter outras versões. Então, depois que você bota o ponto final no seu conto, primeiro, deixa ele descansar, tem um afastamento, até para você não começar a pegar raiva do texto, porque isso pode acontecer, que você fica vendo tanto aquele texto que você pega raiva. Então, para você não pegar raiva do texto, deixa ele descansar. Faça a leitura dele do começo ao fim, e depois você faz a primeira revisão. E aí você começa os cortes, principalmente de adjetivos, advérbios e palavras repetidas. Fazendo isso, a leitura em voz alta também é muito importante, como eu já disse. Depois de fazer isso, você vai fazer isso de novo e de novo. Pelo menos, no meu ver, 3 vezes. Outros vão falar de 7 vezes. Mas aí vocês veem, ou vocês veem até qual ponto vocês acham que o texto vai estar lapidado. Eu não aconselho muito isso, porque se você for uma pessoa como eu, que sou extremamente perfeccionista, para mim nunca vai estar bom. Então o texto não vai terminar nunca, tá bom? Então eu sugiro que vocês limitem um número de revisões que vocês vão fazer do texto de vocês. Após a revisão, vocês vão procurar uma coisa que eu vou chamar aqui, e que é o termo comum, né, que todo mundo
costuma chamar, vocês vão procurar um escritor beta. Um escritor não, um escritor é você. Você vai procurar um leitor beta. O que é um leitor beta? É uma pessoa que vai ler o seu texto, que não é você, tá? Geralmente a minha leitura beta, a minha primeira leitura beta é minha irmã. Tanto é que eu escrevi um conto que ainda vai sair, que é um conto de Sherlock Holmes, né? Que é uma antologia com novos contos de Sherlock Holmes, e eu participo com um conto. E aí ela foi a primeira a ler esse conto, né? Depois das revisões, tudo, ela leu esse conto e o leitor beta, ele vai te trazer as impressões dele como leitor. A minha irmã, como já leu, assim como eu, todos os contos do Sir Conan Doyle, do Sherlock Holmes, ela me falou assim, o Sherlock nunca diria, eu acho que, ele diria, eu sei que. E realmente, ela captou isso. Esse eu acho que jamais sairia da boca do Sherlock Holmes. Ele diria, eu tenho certeza, eu tenho convicção. E isso ajudou a dar mais uma lapidada no meu conto. Então você pode escolher. Eu, assim, acho que 3 leitores betas é o essencial, mas se você só tiver uma pessoa para ler o seu texto, já ajuda. Mas sempre tenha um leitor beta, porque vai ser uma visão de fora. Porque você lendo o seu texto, dependendo do tipo de pessoa que você for, por exemplo, eu sou perfeccionista, então eu sou do tipo de pessoa que sempre acha que o texto vai estar ruim, que poderia estar melhor. Se você for uma pessoa com uma autoestima lá em cima, você sempre vai achar teu texto incrível. Então, assim, a gente também tem que trabalhar com o que a gente é. Então, o leitor beta, ele vai te indicar, olha, isso daqui, poxa, você falou que o teu personagem era corajoso, mas aqui ele ficou com medo, tipo, não fez sentido, né? O teu leitor beta vai indicar algumas coisas que talvez você não tenha visto, tá bom? Então, a versão, né, passada pelo leitor beta ainda não vai ser a versão final. Porque depois das considerações do leitor beta, você vai fazer uma nova revisão no seu texto. Então, eu indico a vocês que seja pelo menos 3 leitores betas. Se for um só, não tem problema, mas não passe de 3 leitores beta, porque senão você vai ter um número muito grande de coisas que cada um vai ver e você pode acabar um pouquinho perdido no seu texto. Tá? Então, 3 leitores beta tá legal. Um leitor beta também já é muito bom para um conto, tá? Mas o leitor beta é muito importante. E aceite as críticas. Às vezes a pessoa vai falar, o seu final não é bom, tá? Quando eu fiz a oficina de contos com a Marina Colasanti, ela criticou o meu título, né? Na verdade, ela contou a minha história inteira, né? Então, ela realmente havia lido do começo ao fim. Ela criticou o meu título e ela falou para mim, o seu final não funciona. A metáfora do seu final não funciona. Então, eu aceitei essa crítica e eu mudei o final da minha história. Então, aceite as críticas. As críticas são muito importantes. Claro que você não vai ficar pegando também críticas que são negativas, que não vão te fazer crescer. Tem pessoas, né, que servem para empurrar para baixo. Claro que eu acho que vocês vão escolher leitores betas, que são pessoas que, tipo, são seus fãs número 1, né, que querem que vocês escrevam. Então, vejam, ouçam, né, os seus leitores beta e aceite essas críticas. E o conto, ele vai te ajudar a conhecer o seu estilo de escrita. O meu estilo de escrita é o conto. O meu estilo de escrita é mais um mistério, é mais um terror. Eu não me imaginava escrevendo terror, né? Mas é o estilo de escrita que eu escrevo melhor, né? E encontrar o seu ritmo de escrita. Todo mundo fala que eu tenho um ritmo de escrita mais acelerado, né? É o meu estilo de escrita. Então, você vai encontrar o teu estilo de escrita. Lógico que no começo você vai meio que... Eu não vou falar plagiar, mas eu vou falar se inspirar. Você vai se inspirar nos escritores que você gosta,
nos escritores que você costuma ler. Então, você vai ouvir muito, né, a voz do narrador desse escritor que você ama, né? E aí você vai encontrando aos poucos a sua voz narrativa, o seu estilo narrativo. Isso você não encontra de primeira, gente. Isso é praticando, é escrevendo, é revendo o seu texto até você encontrar a sua voz. E aí, né, por fim, você pode vir a publicar o seu texto. Se você acha que o teu texto tá legal, assim, na verdade, um texto, ele precisa ganhar o mundo. Você pode achar que a sua história, a história que você contou ali, é uma história irrelevante, é uma história que outros já contaram, e, na verdade, a maioria das histórias todo mundo já contou, mas aquela é a sua versão da história, é a sua história, e alguém pode querer ouvir a versão da sua história. Então, publique, tá? Que seja num blog, que seja através da Amazon, que é uma das maneiras mais fáceis de publicar, que seja através do Wattpad, que é bem interessante, que você tem um contato direto com os leitores, eles vão te dar dicas ali, poxa, mas eu pensei que ia acontecer tal coisa, e você pensa, poxa, eu poderia ter usado isso, então você tem um feedback dos seus leitores beta muito diretamente, até quando você está escrevendo uma narrativa longa. Então, assim, não deixe de publicar, não deixe o teu texto dentro da gaveta, ele não nasceu para isso, tá bom? Então, eu espero que vocês produzam muitos contos, né? E como tarefa final, né? Aquele tipo um TCC, né? Eu acho que vocês já sabem o que eu quero. Eu quero que vocês escrevam um conto, que vocês pensem em tudo que eu falei aqui, todas essas coisas que eu falei aqui, né? Tudo isso que eu passei para vocês, e que vocês escrevam um conto utilizando essas técnicas. Só que, como é uma proposta criativa, né? Eu deixo para vocês a frase inicial do conto. E a frase inicial do conto é: no carnaval daquele ano, tudo mudou. Eu quero que vocês comecem o conto de vocês com essa frase. No carnaval daquele ano, tudo mudou. E boa sorte, e agradeço muito pela oportunidade de estar oferecendo esse módulo. Convido vocês, mais uma vez, como convidei lá no primeiro vídeo, a visitarem o meu site, que é o escritorasimonepaullino.com, a conhecerem as minhas obras, a conhecerem os contos também que eu tenho publicado na Amazon, os contos que eu tenho publicado em antologias, em conhecer mais o meu trabalho. Enfim, a me conhecer um pouquinho melhor, manter contato também, que é bem legal. Enfim, e foi uma honra poder passar um pouco do que eu sei aqui para vocês. Muito obrigada.